Graça e paz a todos. Vamos estudar aqui o livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, que fala sobre os deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então aqui está um mandamento, em que vocês, mulheres, vocês têm que se sujeitar ao marido de vocês. E mesmo que ele seja um descrente, como diz lá em 1 Coríntios 7, vocês possam ganhá-lo em silêncio, no seu bom proceder, do seu jeito de se vestir, entende? E nas suas súplicas e orações. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo, ele é fiel à igreja. Cristo não vira as costas para a igreja. Cristo, ele não substitui a igreja. Ele não se divorcia da igreja. Cristo, ele não troca a igreja por uma outra. Ele permanece fiel. Por isso que há uma comparação. Desde Gênesis, meus amados, a Apocalipse, Deus fala de aliança. E Deus não quebra a aliança. Desde lá de Gênesis a Apocalipse. Continuando aqui no versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. No versículo 25 fala: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então aqui nós podemos ver, a partir do versículo 25, nós podemos pensar na esposa que foi. Mas isso serve para vocês, mulheres, também para o marido que se foi. Só para que a gente fala muito do deserto, do casamento. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O que a gente vê por aí? Alguns teólogos, pastores, como Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes, Lamartine Pozella, Antônio Júnior, eles abrem exceções nas suas próprias doutrinas, dizendo que em caso de abandono, em caso de adultério, nós, os repudiados, podemos nos casar com outro. Eles esquecem do perdão, eles esquecem das orações, das súplicas, eles esquecem que Deus é quem faz milagres, eles esquecem que é Deus quem coloca no coração o seu querer e o seu realizar. Eles esquecem de tudo isso. Então, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou-se por ela. Cristo permanece fiel à sua igreja. E eu peguei aqui o livro de... Se lembra? Maridos, ame cada um a sua esposa. A esposa que, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Descrente. O que os teólogos falam? Em caso de abandono, a gente pode se casar com outro. Se o descrente quiser se apartar, ele abandonou. Então vamos lá. No livro de Oséias, capítulo 3, versículo 1, diz: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Está falando da mulher do Oséias. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Então aqui Deus está falando para o Oséias: olha, Oséias, vá lá e ame de novo a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas e passas. O que os teólogos falam? Não, isso aqui está errado. Não pode ser. Os teólogos não dizem para a gente amar de novo a adúltera. Os teólogos não dizem para nós amarmos o descrente que se foi, pois houve o abandono.
Amados, eu não estou pedindo para vocês crerem no que eu estou falando, não. É a palavra. Tanto é que eu estou sendo até bem repetitivo aqui, lendo o versículo várias vezes, o mesmo versículo para vocês, para não ser necessário desenhar. Tá? Estou colocando aqui o Antigo e o Novo Testamento para vocês. Deus está falando para amar de novo a adúltera, apesar dela ser de outro, de estar deitando com outro. Amar, gente, não é ir para a cama com a mulher que está com o outro, não. Ou com o marido que está com a outra, não. Amar é ter o amor ágape. Vá tradicionalmente com amor sua mulher, o amor ágape. Saber que ela pertence a vocês e não ao outro. É o amor sem interesses. Não é aquele amor com interesse egoísta, não. O amor com interesse egoísta é o que esses teólogos, os pastores pregam hoje em dia. Em caso de abandono, a gente pode largar ela, chuta que é macumba e procura uma outra. Não é esse amor egoísta que Deus está falando pra gente, não. Traz com amor de novo a sua mulher, apesar dela ser adúltera, apesar dela estar sendo contaminada com outro. Lembra lá a primeira, Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, fala que se a mulher, se o seu marido der carta de repúdio a ela, de divórcio, e ela vier com essa carta de repúdio, e que se casar com outro homem, e esse homem também der a carta de repúdio a ela, e se ela quiser voltar para o primeiro marido, não poderá, porque ela foi contaminada. Contaminada por quê? Porque ela se deitou com outro homem, mesmo estando com a carta de divórcio na mão. Ela foi contaminada, houve adultério. Mas aí a gente vai estudando todo o contexto, a gente entende que Deus fala o quê? Ame de novo essa adúltera. Então, para fechar, versículo 25 do livro de Efésios, capítulo 5. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Vocês que foram repudiados, como é que é esse lavar da água? Não é o batismo, não, meus amados. Lavar da água é a palavra, como está dizendo, ó, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra é isso aqui, meus amados. Eu acho que tem que mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra. É o estudo bíblico, onde vocês vão estar buscando a Deus, onde vocês vão estar se fortalecendo na fé, onde vocês vão estar dando cheio do Espírito Santo, né, rodopiando, falando aquelas línguas loucas. Vocês vão estar cheios do Espírito Santo, vocês vão estar lendo a palavra, vocês vão estar buscando o Senhor. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Vocês vão ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando aqui. No 25, já li. E o santificado que está dizendo aqui, como também? As orações, meus amados. Deus nos chamou para vivermos em paz. Vocês não tem que ir atrás do cônjuge de vocês. Vocês têm que clamar por eles, santificar por eles, tá? Para ver se Deus dê a eles o querer e o realizar da arrependimento, colocando neles o Espírito Santo para que eles possam se arrepender. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vejam bem, o homem largará pai e mãe. Aqui não está dizendo, e o homem largará pai e mãe ou largará sua esposa mediante um abandono, mediante um adultério. Não está escrito isso. A única forma de nós nos casarmos com outra pessoa é se o cônjuge, o primeiro cônjuge, falecer. Porque nós largamos pai e mãe para nos casar, e não novamente o cônjuge. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então,
Tratar o marido com todo respeito. Eu coloquei ali, no livro, separei aqui pra gente, 2 Timóteo, vou ver se eu acho rápido aqui. 2 Timóteo, achei. Capítulo 2, no versículo 13. Então, aqui nós lemos o que mesmo? Tratar o marido com todo o respeito que fala em Efésios. Então, o marido se foi. Tá? O que a gente pode pegar isso aqui? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ah, Wellington, ele se foi. Ele se divorciou. Ou ele já até casou com outra. Vocês não são crentes? Vocês são fiéis à palavra do Senhor? Vocês não creem que o seu marido é o descrente que se foi? Se ele casou com outra, ele está em adultério. Mas vocês são fiéis. Ó, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, meus amados, Deus vai permanecer fiel. A aliança, ela é enquanto estivermos vivos. Não tem esse negócio que o seu marido foi e que essa aliança foi quebrada. Por isso que é adultério. Por isso que eu coloquei para vocês 2 Timóteo, para terminar, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque o seu marido está sendo infiel. Mas vocês que são cristãos, que outrora vocês eram trevas, hoje vocês são luz, e hoje vocês entenderam que a nossa luta não é carnal e sim nas regiões celestiais, não tem que ter raiva do marido que está com outra ou não, sei lá. Não tem. Eles são infiéis, mas vocês não são cristãos? Vocês permanecem fiéis. Por isso que eu coloquei 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus, mesmo com a nossa infidelidade, ele permanece fiel. Se somos imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo falou, temos que ser fiéis, mesmo o cônjuge da gente sendo infiel. Amado, é difícil entender isso? Ficou um pouquinho longo, porque eu fiquei repetindo várias vezes o mesmo versículo, para melhor entendimento. Vamos ler a sã doutrina, vamos estudar, tá bom, meus amados? Vamos clamar ao Senhor, peça a Ele entendimento. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.